igreja, Deus, para receber a tua palavra. Pai, tão somente, ó Deus, que ele não venha falar assim aquilo que ele quer falar, mas assim tão somente o que o Senhor colocou no coração e nos lábios do teu filho. Pai, em nome de Jesus, assim também, ó Deus, eu te apresento, ó Deus, a família do teu servo nas tuas mãos. Pai, em nome de Jesus, assim também como o pai dele, como as irmãs dele, os irmãos, toma nas tuas mãos, acampa anjo, ó Deus, ali naquele lugar, vai assim guardando, protegendo, ó Pai. Ó Espírito Santo de Deus, que o Senhor, ó Deus, já tenha abençoado o teu filho, mas que o Senhor continue abençoando, vai assim repreendendo toda a seta do inimigo, vai assim repreendendo tudo aquilo, ó Deus, que está deixando a tua igreja dispersa, Deus, para não receber a tua palavra nesta noite. É o que te pedimos e já te agradecemos, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. E toda a igreja concorda dizendo: amém. Glória a Deus. Graça e paz, igreja. Louvado seja o nome do Senhor, amém? Não. Oh, glória. Amém, igreja? O laço se quebrou, nós escapamos e estamos aqui mais uma vez na casa do nosso Deus, para glorificar e exaltar o santo nome do Senhor, amém? Apocalipse capítulo 3, seu versículo 7. Peço aos irmãos que, aqueles que puderem ficar de pé, em nome de Jesus, para lermos a palavra do Senhor. Apocalipse, capítulo 3, seu versículo 7. A carta para a Filadélfia. Louvado seja o nome do Senhor. Nós somos a igreja do Senhor. Porque Jesus disse que ele veio buscar a igreja lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. Uma igreja preparada, adornada, uma igreja sem mácula, sem ruga, uma igreja esperando a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Apocalipse capítulo 3, o seu versículo 7. Vamos ler junto em nome de Jesus. Ao anjo da igreja em Filadélfia, escreve: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, e o que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Conheço tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém a pode fechar. Tendo poucas forças, guardaste minha palavra e não negaste o meu nome. E eis que farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mantêm, sim, farei que venham e adorem, prostrando-os aos teus pés, e saibam que eu te amo. Visto que guardaste a minha palavra da minha paciência, também eu te guardarei na hora da tentação, que há de vir sobre todo o mundo, para tentar aos que habitam na terra. Eis que venho em breve. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer, farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá.
escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, da nova Jerusalém, que desce do céu, procedente do meu Deus, e também meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouçam o que o Espírito diz à igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Pode se assentar em nome de Jesus. Esta carta que fala da igreja de Filadélfia, mas João, inspirado pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele teve a incumbência de falar para todas as 7 igrejas da Ásia. Em revelação da palavra do Senhor, Jesus manda que ele vá e fale ao anjo da igreja. E a primeira igreja que João falou foi a igreja de Éfeso. Olha o que João diz: desviada, perdeu a direção, desobedeceu a Deus, não fazendo a sua vontade. Como eu falei no início, Deus, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele vem buscar a sua igreja. E nós hoje estamos aqui como igreja do Senhor. Hoje nós estamos aqui para fazer a vontade de Deus. Mas a igreja de Éfeso estava desviada. A igreja de Éfeso estava fazendo a sua vontade. Não queria andar nos princípios ao qual Deus tinha designado para aquela igreja. Aí Jesus chega para João, revela esta palavra e pede para João ir até esta igreja para falar com o anjo da igreja. A segunda igreja, que se encontra em Apocalipse capítulo 2, seu versículo 8 ao 11, Esmirna, igreja perseguida, sofredora, por causa das perseguições enfrentadas por ser fiel a Deus. Nós somos igreja, e muitas das vezes por eu e você ser fiel a Deus, por eu e você fazer a vontade do Senhor, nós somos perseguidos. Nós somos perseguidos pelo mundo aí fora. Nós somos perseguidos por pessoas que não querem ouvir a palavra do Senhor. Nós somos perseguidos por pessoas que não entendem que nós temos que fazer o ID do Senhor. E muitas das vezes quando nós chegamos em uma praça pública, e começamos a falar do amor de Deus, começamos a falar que Deus salva, que Deus cura, que Deus liberta, que Deus transforma, Satanás ele envia os deles para tentar nos abater, para tentar nos paralisar, para nos perseguir, para que eu e você não venha mais falar do amor de Deus. Então essa igreja de Esmirna, ela foi perseguida. Aí vamos para a terceira igreja, que se encontra em Apocalipse capítulo 2, seu versículo 12 ao 17. Pérgamo, licenciosa, liberal, permissiva, aceitando tudo dentro da igreja para agradar as pessoas. Imagine uma igreja que permite você fazer tudo só para te agradar. Imagine uma igreja que permite você fazer o que você quiser na igreja, só para que o pastor não perca a ovelha. Uma igreja permissiva, uma igreja
ao qual o anjo da igreja está vendo você fazer o errado, mas com medo de perder você, permite que você faça as coisas erradas. Então é esta a igreja de Pérgamo, igreja liberal, igreja permissiva. Preste bem atenção que nós somos a igreja. E cada um vai se encaixar em uma igreja dessa aqui que eu estou lendo. Muitas das vezes estamos desviados, muitas das vezes estamos sendo perseguidos, muitas das vezes estamos sendo licenciosos. E a quarta igreja, Tiatira, que se encontra em Apocalipse capítulo 18, capítulo 2, seu versículo 18 ao 29. Igreja relaxada, preguiçosa, e não se interessa mais pelo trabalho de evangelização, oração e Bíblia. Tem igreja que está assim, igreja. Tem pessoas que estão dentro da igreja relaxado. Tem pessoas que estão dentro da igreja e não quer ter mais comunhão com Deus. Tem pessoas que estão dentro da igreja e vêm para a casa do Senhor só para bater cartão. Ou então para mostrar para as pessoas aí fora que é evangélico, ou que é crente, que está indo para a casa do Senhor. Mas é uma pessoa sem interesse nas coisas de Deus. É uma igreja sem interesse. É uma igreja que não tem mais vontade de evangelizar. É uma igreja que tem que voltar ao primeiro amor. Todos nós, igreja, quando nós aceitamos ao Senhor, que aquele primeiro amor entrou dentro de mim e de você, nós só queríamos falar de Deus. A quem nós encontrava, nossos amigos, nossos pais, nossa família, a nossa vontade era falar do amor de Deus. A chegar ao ponto das pessoas nos chamar, esse aí é fanático. Mas a igreja de Tiatira era uma igreja relaxada. Cada um pegue sua parte. Aqui no versículo 13 está dizendo: quem tem ouvidos, que ouça o que o Espírito diz às igrejas. Nós somos a igreja. Preste atenção. Sardes, morta, sem vida, sem alegria, não faz diferença na sociedade e não incomoda o inimigo. Quantos estão desta mesma forma? Não faz diferença na sociedade. Aonde chega, ninguém diz: este aí, essa aí é um homem e uma mulher de Deus. Não faz diferença. Aonde chega, não mostra ser sal da terra. Aonde chega, não mostra ser luz do mundo. Anda de qualquer jeito. As pessoas não mais reparam que serve ao Senhor. Essa é a igreja de Sardes. Louvado seja o nome do Senhor. A igreja de Filadélfia, que se encontra em Apocalipse capítulo 14, capítulo 3, do seu versículo 14 ao 22. E a igreja de Filadélfia se encontra no seu versículo 3, do capítulo 7 ao 13. Foi o que nós lemos agora. Igreja abençoada, igreja fiel ao Senhor, igreja de pouca força, mas não negou o nome do Senhor, igreja perseguida, igreja que tem uma sinagoga de Satanás, dizendo que é judeu, para tentar paralisar a igreja, mas não desistiu de pregar o evangelho do Senhor. Essa é a igreja.
Essa é a igreja que nós devemos se espelhar. A igreja de Filadélfia, uma igreja pequena, uma igreja sem recurso, uma igreja que não tinha ninguém por ela, mas era uma igreja que não negava o nome do Senhor, mas era uma igreja que aonde chegasse fazia a diferença, era uma igreja que era sal da terra e luz do mundo, era uma igreja que saía para evangelizar, é uma igreja que pregava a verdade, e por ela fazer tudo isso, ela era uma igreja perseguida. Louvado seja o nome do Senhor. Ao anjo da igreja em Filadélfia, escreve: isto diz que é santo e que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e que fecha e ninguém abre. Aqui fazendo ilusão lá no livro de Reis, que fala do trono de Davi, aonde pela vontade do Senhor era que o reinado de Davi se prolongasse por muitos e muitos anos, que essa chave do trono viesse passando de pai para filho, de geração a geração. Então ele faz essa ilusão sobre a chave de Davi, ao qual que ele abre e ninguém fecha, ao qual que ele fecha e ninguém abre. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui no versículo 8, João diz: conheço as tuas obras, e que diante de ti pus uma porta aberta, ao qual ninguém pode fechar, tendo pouca força, guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Ali João falando para aquela igreja de Filadélfia: conheço as tuas obras, conheço o que você faz, o esforço que você faz para pregar a minha palavra, reconheço as tuas obras, mesmo tendo poucas forças, mesmo sem recurso, não negaste o meu nome, mesmo sendo perseguida, mesmo as pessoas muitas das vezes tentando nos paralisar, não negaste o meu nome. Louvado seja o nome do Senhor. Aí Jesus revela para João, para dizer para aquela igreja de Filadélfia: conheço as tuas obras. Assim como Jesus, ele revelou para João, para a igreja de Filadélfia, ele também, igreja, conhece a minha e as tuas obras. Ele sabe do que eu e você anda fazendo. Ele sabe das obras que nós fazemos para com Deus. Deus também sabe, igreja, o meu esforço e o teu esforço para estar congregando, para estar buscando, mesmo com as suas poucas forças. Nós não devemos negar o nome do Senhor, mesmo com as poucas forças. Nós devemos seguir em frente, porque neste mesmo versículo diz: guarda o que tens, para ninguém tome, para que ninguém venha tomar. E o que é que nós temos que guardar? O que nós temos para que ninguém venha tomar é a nossa coroa, é a nossa salvação, é aquilo que Jesus nos prometeu, ao qual disse: olha, eu vou vos preparar lugar, e quando eu voltar, venho buscar a minha igreja. É isso que nós devemos guardar, é a nossa coroa. Nós não podemos perder aquilo que Deus nos garantiu, que é a nossa salvação. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui no versículo 9, igreja: eis que farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus
e não são, mas mantém sim. Farei que venham e adore, prostrando aos teus pés, e saibam que eu te amo. Naquele tempo ali, foi criada uma sinagoga de Satanás, para entrar dentro daquela igreja, para estar fofocando, para estar falando do irmão, falando da irmã, observando como a irmã canta, observando como o irmão toca, observando as vestes que os irmãos vêm para a igreja. E aí eles se diziam que eram judeus. Assim como dentro da igreja, neste século 21, existe sim a sinagoga de Satanás. Existe sim as pessoas que vêm para a casa do Senhor observar como o irmão está, observar como o pregador prega, observar como a irmã canta. Vem para sim, para dentro da igreja fazer fofoca, fazer dissensões, inventar conversas, para tentar destruir ou desconstruir aquilo que Deus tem construído. Assim como tinha naquela época as sinagogas de Satanás, que se diziam ser judeus, assim também existe as sinagogas de Satanás dentro das igrejas, que se dizem ser evangelho do Senhor, se dizem, mas não são. Porque aquele que serve ao Senhor em espírito e em verdade não fala do seu irmão. Aquele que serve ao Senhor em espírito e em verdade não vem para a casa de Deus observar como está o culto. Aquele que serve ao Senhor em espírito e em verdade vem para a casa de Deus adorar e glorificar o santo nome do Senhor. Mas as sinagogas de Satanás estão entrando dentro das igrejas. E nós temos que ter muito cuidado, para que também a gente não venha nos corromper com esses que se dizem evangelho, mas eles se dizem, mas eles não são. Mas Deus diz na palavra dele, que venham e adorem, prostrando-os aos teus pés, não meu, aos pés do Senhor, e saibam que eu te amo. O versículo 10, visto que guardaste a minha palavra de paciência, também eu te guardarei na hora da tentação, que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Essa revelação a qual João fala para a igreja de Filadélfia. Vi que guardaste a minha palavra com paciência. Eu também guardarei vós no dia da tribulação que vier sobre a terra. Essa revelação serve para mim e para você, igreja. Essa revelação encaixa na minha vida e na sua vida. Porque nós temos que guardar a palavra do Senhor com paciência, para que Ele venha nos guardar no tempo da tribulação, para que Ele venha nos livrar de todo o mal, para que Ele venha nos guardar nos dias maus. É isso que devemos fazer, guardar a palavra do Senhor com paciência. E o versículo 11, eis que venho em breve, guarda o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus já está às portas, igreja. A qualquer momento, o Filho do Homem pode descer à terra. A qualquer momento a trombeta do Senhor vai soar. E será que nós temos guardado aquilo que Deus nos deu? Será que no momento que a trombeta soar, nós vamos ouvir o som dessa trombeta? Muitos não vão ouvir, igreja.
Muitos vão ficar desapercebidos. Muitos vão ficar atônicos. Muitos vão dizer assim: o que está acontecendo? É a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É por isso que temos que guardar aquilo que Deus tem entregado nas minhas mãos e nas tuas mãos, que é a coroa, que é a salvação. Porque nós estamos na casa do Senhor, para que a nossa salvação, para que eu e você consiga permanecer firme e alicerçado na rocha, para que eu e você não venha se desviar nem para a esquerda e nem para a direita, para que a gente possa continuar no caminho que é Jesus. Para quando naquele grande dia, igreja, no dia do juízo, Jesus dizer assim: Davi, amostra as tuas mãos. E eu fizer assim, ó. E agora está me julgando pelas minhas boas e mais obras. E cada um vai passar por esta situação. Mas triste será Jesus dizer: apartai de mim, maldito, que eu não vos conheço. É culto de cura e de libertação. E aí vai dizer: mas Senhor, no teu nome eu profetizei. Apartai de mim, maldito. Senhor, no teu nome eu expulsei demônio. Apartai de mim, maldito. Senhor, em teu nome pessoas foram curadas. Senhor, em teu nome eu ganhei muitas vidas para o teu reino. E Jesus vai dizer: apartai de mim, maldito, que eu não vos conheço. Triste será, mas tão alegre será a igreja, quando Jesus dizer assim, ó: venham, bendito de meu Pai, que tem algo preparado para você. Existe uma cidade santa, a chamada Nova Jerusalém, aonde vocês vão passear por rua de ouro e de cristal. Então guarda o que você tem, para que você não perca esse privilégio que Jesus está dando para mim e para você. Mas para isso nós temos que guardar aquilo que Ele entregou em nossas mãos. Só tem uma pessoa que pode tirar isso de mim e de você: somos nós mesmos. Só eu posso tirar o meu nome do livro da vida. Só eu posso tirar a coroa que Deus tem preparado para mim. Então guarda o que você tem. Louvado seja o nome do Senhor. E no versículo 12: a quem vencer, farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. Escreverei sobre ele o nome de Deus, e o nome da cidade de meu Deus, da nova Jerusalém que desce do céu, procedente de meu Deus, e também meu novo nome. Aqui no livro de Apocalipse fala da nova Jerusalém. Aqui no livro de Apocalipse fala da igreja, aonde nós vamos morar, nesta cidade santa, nesta cidade aonde nós não vamos mais sentir dor, aonde não vai ter mais choro, não vai ter mais pranto, aonde nós vamos viver em paz, com o corpo transformado de glória, aonde nós vamos ser semelhante aos anjos do Senhor, aonde não vai ter mais aflições, aonde nós vamos passar pelos nossos irmãos, pelos profetas do passado. Esta é a promessa que Deus tem prometido para a minha vida e para a tua vida. Então eis a questão: aonde nós queremos morar? Na cidade santa ou queremos morar no Ardes? Fica-se a pergunta. A resposta é sua, a resposta é minha. A decisão cada um tome por si.
A decisão nós vamos tomar a qual nós achamos melhor. Mas aquele que será e seja inteligente vai escolher, claro, morar na cidade santa. E depois não adianta chorar. Depois não adianta se plantear, dizendo: Deus, eu me arrependo. Deus, me dá mais uma chance. Será que o Senhor pode me permitir mais uma chance? Não vai ter mais chance. A minha chance e a sua chance é agora. Enquanto nós estamos aqui sobre esta terra. Porque a partir do momento que Deus nos recolher, acaba tudo e segue-se o juízo. Então, igreja, no versículo 13, a palavra do Senhor diz: quem tem ouvidos, que ouça o que o Espírito diz à igreja. E o Espírito do Senhor está dizendo à igreja: não queira ser como as outras igrejas, igreja morta, igreja que não faz a vontade do Senhor. Não queira ser como as outras igrejas. E quando eu falo as outras igrejas, é a igreja que está aqui no livro de Apocalipse. Não estou falando de igreja aqui da terra. Eu estou falando de igreja que está no livro de Apocalipse. Não queira ser como a igreja que pode tudo. Aí eu estou na igreja hoje, mas amanhã eu vou tomar uma cerveja. Não queira ser essa igreja. Eu estou aqui na igreja, mas amanhã eu vou ali em um bar, vou numa festa. Não queira ser essa igreja. Queira ser a igreja de Filadélfia, uma igreja que prega a palavra do Senhor, uma igreja fiel, mesmo com as suas poucas forças, não negou o nome do Senhor. Queira ser esta igreja, a igreja de Filadélfia. Amém? Eu sei, igreja, é uma palavra que Deus colocou no meu coração neste dia, e eu estava estudando esta palavra lá no trabalho, no meu celular, porque não pode ir no meu cantinho, e eu sei que é uma palavra que deixa eu e você preocupado. Eu sei que é uma palavra que nos deixa de antena em pé. Será que eu estou sendo verdadeiramente a igreja de Filadélfia? Será que verdadeiramente eu estou sendo a igreja que o Senhor está se agradando? Será que verdadeiramente eu estou sendo a igreja ao qual o sacrifício que eu estou fazendo, Jesus está se agradando? Vamos parar para pensar. Com tudo isso, permaneça fazendo a vontade do Senhor. Com tudo isso, permaneça fazendo aquilo que Deus colocou no teu coração. Continue sendo a igreja de Filadélfia. Continue sendo a igreja que adora o Senhor em espírito e em verdade. Continua sendo a igreja, mesmo sendo perseguida, não negue o nome do Senhor. Mesmo recebendo retaliações, não negue o nome do Senhor. Continue. Em nossas vidas, o caminho do Evangelho, ele é espinhoso. Não tem facilidade nem para mim, nem para você. Nós vamos passar perseguições, nós vamos passar por aflições, nós vamos passar dias maus, mas de uma coisa nós temos a certeza: em meio às aflições, em meio às perseguições, em meio aos dias maus, Deus está conosco, porque Ele prometeu que estaria conosco até a consumação do século. Então Ele está conosco, nos livrando, Ele está conosco, nos protegendo, nos guardando de toda a perseguição. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Peço à igreja que fique de pé em nome de Jesus. Eu quero convidar aqui o ministério de louvor. Vamos tirar um louvor.
Tem um louvor que diz assim, eu não sei louvar ele, só uma parte que diz assim: pregadores de rosa